coração. E nunca me esqueci desse verso. Certo? Me lembro, pastor Marcos, que nós tínhamos que decorar os versículos, saber muitos versículos, sabia quase 300 versículos de cor da Bíblia e vários capítulos de cor da Bíblia também, como sei até hoje. Mas alguns já esqueci, né? Porque hoje a gente anota muito. Naquele tempo a gente tinha que ter tudo de memória. Certo? Está escrito em São João, capítulo 10, versículo 10. Escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Estava o versículo, né? Era mais ou menos assim as mensagens. Não tinha nada de tela, não tinha nem nada para a gente. Aliás, nem tela existia naquele tempo, certo? Não existia, só na televisãozinha lá. Então, o que Jesus está nos propondo, nos oferecendo e afirmando que Ele deseja nos trazer, Ele veio nos trazer vida e vida com abundância. O ladrão, que a gente pode designar como Satanás, mas aqueles que é o ladrão, ele não veio senão a roubar, a matar e a destruir. E ao contrário do ladrão, Jesus que lhe disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio nos trazer vida, diga comigo, vida. Só isso? Você só queria viver 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Amanhã eu vou estar hospedando a minha irmã, que vem com o meu cunhado, que está com 101 anos. Eu não falei a verdade, né? A gente pode durar até lá. Vida, para cumprir a missão aqui na terra, para trabalhar, voltar para casa, e a vida, mas esta vida não é só vida. Vida mirrada, vida medíocre. O que ele vem nos trazer? Alguém diz assim, estando vivo está bom. Eu acho que não está bom só estando vivo. A gente pode estar vivo, estar na cadeira de roda, pode estar vivo, estar com problemas sérios de depressão, a gente pode estar vivo e estar com problemas na família, a gente pode estar vivo e estar com sérios problemas que nem consegue conciliar o sono. Mas ele diz que vem nos trazer vida e vida com abundância. Eu quero lhe perguntar, você não gosta de falar em você na pregação, né? Então, eu quero lhe perguntar, você tem vida com abundância? Pergunta para mim. E eu pergunto para você. Você tem vida com abundância? Mas olhe para o seu irmão e diga, você tem vida com abundância? Olhe para o seu irmão. O que você achou? Será que ele tem mesmo? É sobre isso que eu quero falar hoje. Vida com abundância. Vida feliz. Vida transbordante. Até tem cânticos nossos que nos dirigimos ao Senhor com eles. Vida longa. Vida próspera. Vida saudável. Vida acima da média. É isso que Jesus disse que veio nos trazer. Vida vitoriosa, sempre por baixo, sempre na derrota, sempre sofrendo, sempre debaixo do rebenque, como diz o gaúcho, né? Ele disse, não é isso que eu vim trazer para vocês. Vida com um jugo pesado, com uma canga no pescoço, puxando o arado, puxando a carreta, sempre, sempre, sempre. Sempre na vanguarda, nunca aliás, sempre na retaguarda, nunca na vanguarda. Sempre pedindo emprestado e não tendo nada para emprestar. Sempre pedindo e não oferecendo nada. Sendo um peso para os outros, sempre, sempre, e não uma bênção. Isso pode ser vida, né? Uma vida de fracassos. Mas Jesus disse, eu vim trazer vida
e vida com abundância. Você que está nessa igreja, saiba que você está aqui para viver vida com abundância. Ah, será que eu não vou descer? Não, isso não dá para a gente se basear nisso aí, irmão. Será que eu nunca vou ficar triste? Será que eu nunca vou ter uma depressãozinha, ou um estressezinho, uma ansiedadezinha? Não vamos nos referir a isso aí, porque ninguém é bobo para acreditar que ninguém vai ter isso aí. Todos nós vamos passar por algum problema. Será que eu nunca vou ter algum probleminha de discussão com a minha esposa, ou de uma conversa, de um debate, às vezes mais acirrado, ou com meu esposo, ou com meu filho, ou com minha filha? Bobagem, irmãos. Isso aí é só uma ilusão. A gente vai ter algumas coisas, porque a gente vive neste mundo, e este mundo pode nos enganar, e a gente pode ter alguns embates fortes, que a gente pode até se estremecer, como é o caso de Israel. Imagina Israel, o país mais feliz da face da terra, o país mais tecnológico da face da terra, o país mais desenvolvido da face da terra. Conheço pessoalmente lá, o país mais santo da face da terra. E Jerusalém, eu sou desde o tempo que a igreja era santificada, e a gente não só santificada pelas obras, mas também pelo o seu porte, como é que eu vou dizer, pelo seu exterior. Como dizia um pastor assim: conheço uma irmã pelas suas roupas, uma irmã crente pelos seus cabelos. Mais ou menos assim, né? Israel é exatamente assim, irmãos. A gente não vê escândalos nas ruas, a gente não vê, especialmente em Jerusalém. Primeira vez que eu fui, eu disse: meu Deus, parece que eu estou aqui no meio daqueles crentes, logo que eu me converti. Imaginem, as irmãs não podem chegar lá com um degotão assim, né? E entrar lá para orar. Não, as mulheres vêm logo, as mulheres colocam aquela conversa, colocam um talite aqui, uma blusa aqui, não pode, um short bem curtinho, né? Coloca alguma coisa para poder entrar lá no lugar da oração. Mas quem é que não passou por algumas dificuldades? Todos. Mas vida com abundância é a gente estar aqui, servindo a Deus alegre, sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor, sem nenhuma perspectiva para o amanhã, para o futuro. E a gente acreditar que o futuro ele vai ser muito melhor do que o presente. Isso é ter vida e vida com abundância. Acreditar que nós vamos vencer, estamos lutando. Israel, que eu estava falando, né, que é um povo santo, foi invadido pelos inimigos. Uma luta que estão passando, mas daqui a um pouco eles dão a volta por cima. Eles são um exemplo ali no Oriente. Eles são um exemplo ali naquele lugar, lá na Ásia, de pessoas que temem a Deus e que se voltam para Deus e que são justos, certo? Israel poderia destruir aquele povinho ali de 2 milhões de habitantes. Eles são quase 11 milhões de habitantes, irmão, com armados assim até os dentes, né? Podia devastar, destruir, mas veja a ética deles, né? Como que vão fazer uma coisa desta? Vamos agir com ética. É isso, vida com abundância e agir com ética. É isso que Cristo quis dizer. Não somente você, mas o outro também. E eu quero falar sobre isso agora para você. Falar sobre você, falar sobre mim, falar sobre o nosso eu. Não sobre o eu egoísta, mas o nosso eu como pessoa. Com o Milton, com a Maria, com a Marilene, com o Marcos, com a Priscila. O nosso eu, ser humano, pessoa. Jesus disse: eu vim trazer vida com abundância para cada pessoa. Para cada pessoa que tem, para todo ser que tem a sua identidade pessoal, o ser humano. Vou começar então falando sobre o autocuidado. Autocuidado, querida igreja, são ações realizadas
pelas pessoas, cada um de nós, para cuidar de si. Então, autocuidado são ações realizadas pelas pessoas para cuidar de si. O que você tem feito para cuidar da sua vida? O que você tem feito? Deus vai levando a vida. Vamos levando. A minha vida foi feita de ações, irmãos. Se eu falei que ministrei 17 vezes o mês passado, não foi por uma casa. Vamos convidar lá assistir o Milton lá, o vovô Milton, que não gosta de chamar de vovô, né? Tem só 2 netos, que é a Mariana e o Davi, que me chamam de vovô. Bobagem minha, né? Mas o Milton, vamos convidar o pastor Milton, vamos convidar o psicólogo Milton. Não. Convidaram, porque eu, para ser pastor, eu tive que agir, eu tive que me converter, eu tive que estudar, eu tive que orar, eu tive que me preparar para ser um pastor, intelectualmente, teologicamente e fisicamente. Mas eu também fui convidado porque eu sou um psicólogo, eu trabalho com a ciência. E esse mês, Setembro Amarelo, exigia que se trabalhasse com palestras para alertar as pessoas do perigo. Lembra o amarelo? Olha, o amarelo significa atenção, 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 você que está depressivo, atenção. Você que está depressivo, vê o amarelo e vê se você se identifica. Me identifico, eu estou pedindo atenção, porque o mal está vindo. Estou pedindo atenção, porque eu posso até me matar. E aí, como eu tenho essa especialização, eles me chamaram. Essas são as minhas ações, para que eu possa exercer o meu talento, o meu ministério, o meu profissionalismo, ações para eu merecer ter uma família. Não é só se casar e vai ter uma família, mas é preciso que tenha algumas ações do casal para gerar filhos. Gerar e deixar assim no mundo, não deixa que eles se virem, deixa que eles se conduzam, deixam que eles se autodisciplinem, mas como eles precisam aprender. E nós somos as pessoas das ações, nós os progenitores, o esposo e a esposa. O Marcos é pastor aqui só porque surgiu, quis assim ser? Não, eles têm uma referência. Existiu algo que os fez, e a Priscila também, que os fizeram a desejar ardentemente este ministério, a esse trabalho. Então, mas essas ações de cuidar-se de si mesmo, visando o bem-estar, ações que fazemos visando o nosso bem-estar da mente e do corpo. Olha que coisa tremenda, da mente. Sim, irmãos, é a mente que faz com que o corpo seja o que é. É a mente que trabalha, que age e que prospecta todas as coisas para o nosso corpo realizar. A mente ela é criativa. A mente é geracional. Ali a Bíblia dizendo, ela é geradora de coisas para realizarmos. Imagina uma pessoa com a mente ruim, imagina com uma mente distorcida, imagina a pessoa com pensamentos disfuncionais. O que ela vai sentir e o que ela vai fazer? São coisas erradas, né, irmãos? Coisas erradas. Eu tenho aqui pessoas que são meus pacientes, né? Eu tenho certeza, se chamasse aqui à frente, que não expõe que são meus pacientes, né? Eles diriam assim, olha, trabalhou com a minha mente, trabalhou com toda a minha vida, sou outra pessoa. Então, estas ações realizadas por nós, com a nossa mente se desenvolve por nossa vontade, nós temos a nossa vontade. Nós somos seres capacitados de vontade, de livre-arbítrio. A pessoa é o que ela deseja ser, irmãos. Não é o que os outros dizem que a gente vai ser. É o que a pessoa deseja ser. Ela aprendeu de algum lugar, algumas ações. Quando não vieram dos pais, quando não vieram da família, vieram de algum lugar.
E hoje a sociedade está tóxica. De algum lugar vieram essas ações, que fizeram com que a mente esteja desse tamanho, fizeram com que a mente esteja intoxicada, fizeram com que as mentes estejam doentes. E o corpo, por conseguinte, também adoece. Existe uma sincronia entre corpo e mente, uma conexão muito forte. Mas esse cuidado envolve diversas áreas da vida, que eu quero falar para vocês, que são elas. Amém? Tá bom até aqui ou não? Primeiro, eu falei do corpo, saúde do corpo. Ah, que coisa boa estar saudável, irmãos. Hoje eu quase chorei quando eu ouvi um colega meu que ficou na igreja que nós dirigimos lá em Joinville, que é o pastor Samuel. Ele estava ajudando a consertar. O pastor não conserta, mas sempre está lá, se bibliotando, subiu numa escada, talvez lá em cima, muito mais alta do que aqui. A igreja não é uma catedral muito alta, né? 7 metros de altura. Ele estava lá em cima e quebrou um cabo, ele caiu 7 metros. Se quebrou todo, irmãos. Quebrou o joelho, quebrou o fêmur e quebrou a bacia. Bacia, ela se abriu. E foi uma coisa terrível assim, esse pastor, né? Ele chorava. Muitas vezes eu mandava mensagem, pastor, e falava assim, pastor, pastor. Sim, pastor, eu creio que Deus abençoe. Era exatamente assim. Eu digo, meu Deus, que aflição, Jesus. Deve estar sofrendo muito. Hoje eu vi ele em casa, deitado lá, né? Já deu alta. Já foi operado, fez 3, 4, 5 cirurgias. Estava lá deitado, pegando a mensagem para os irmãos. Que vida, ele, oh, glória a Deus, está com vida. Ele está com vida, que coisa boa, vida, irmãos. Deus o livrou da morte. Eu digo isso porque há 2 meses atrás, 3 meses, eu estava no hospital e Deus me livrou da morte. Foi muito forte o que aconteceu. Primeiro um câncer na próstata. E depois um fecaloma nos intestinos. Foi muito forte eu ter que me tratar da próstata, fazer 20 sessões, indo para Porto Alegre todos os dias. E depois ser operado, irmãos, para reverter a cirurgia que já tinha feito. Não foi fácil. E depois, quando não deu certo, teve uma intercorrência na cirurgia. Eu quase perdi a vida. Não foi fácil, mas depois quando eu dei alta, eu digo, que coisa boa, meu Deus. Eu fiquei 16 dias sem me alimentar. E quando trouxeram um pedaço de bolo, de cenoura, e um copo de café, eu digo, meu Deus, não é possível. Eu chorei, irmão, de alegria, né? 16 dias sem comer nada. E eu, por não comer nada, minha boca ficou seca, meus lábios ficaram em carne viva, todo cheio de ferida, né? Eu digo, meu Deus, que coisa terrível. Porque não mastigava, não. Às vezes ficava assim, para não esquecer de mastigar, né? Mas que coisa séria. Aí quando eu mastiguei de verdade, que engoli aquilo, eu digo, oh Deus, que coisa boa ter vida para poder se alimentar. Coisa boa ter saúde para poder comer o que quisermos. Mas eu quero falar para vocês, saúde exige algumas ações de nossa parte para termos saúde. Às vezes nós comemos desesperadamente como se fosse a última refeição da vida. Se tem uma churrascada, assim, a gente olha para as pessoas e o número é grande, a gente se atraca assim, né? E quer comer mais, talvez não fique para mim. É aquela loucura. Se é um rodízio de pizza, a gente olha assim, mas o rapaz não vem. Tem um irmão que um dia trouxeram a carne e trouxeram todas as coisas. Ele disse assim, mas quando é que você vai servir a carne? Eu tinha trazido já, passou todos os cortes de carne ali, né? Parece que é a última refeição da vida. E depois, irmãos, quando surgem algumas complicações, a pessoa sofre. A pessoa sofre mesmo. Quando não cuida-se da saúde, quando não frequenta-se aos médicos, olha que estamos no mês de as mulheres a frequentarem ou consultarem o seu médico, que é o mês do câncer de mama. Eu atendi uma
uma senhora jovem, e ela era conhecida da igreja, não é aqui da igreja. Ela disse: pastor, pelo amor de Deus, eu quero ter um psicólogo, me ajude. Foi descoberto que eu estou com câncer de mama. E ela chorava muito. E depois ela cortou o cabelo, perdeu os cabelos, perdeu a sobrancelha. E eu a vi assim, uma pessoa que não tinha nada disso, saudável. Agora vendo aquele estado, eu digo: meu Deus, que sofrimento. Eu tinha que estar ali conhecendo ela e bancando só o terapeuta, né? Mas daqui a um pouco parece que as minhas emoções queriam me dominar. Eu digo: não, vamos e tal. É muito, muito sério, irmãos. É muito triste uma pessoa quando enfrenta algum problema de saúde. Mas às vezes isso acontece por falta de prevenção. Olha essa palavrinha: prevenção. Pré que vem antes da doença. Prevenção. Ir ao médico. Você sabe que eu fui ao médico e o médico disse: desconfio que tenha um câncer de próstata. Eu disse: vou todos os anos ao médico e faço exame de próstata. Se tiver, é bem pequenininha. E o médico disse: olha, tem, mas não precisa se preocupar. O Marcos foi lá, o Marcos sempre me acompanha, né? Eu, filho homem, né? Não vou reclamar das meninas, porque eu, filho homem, me acompanha. E eu agradeço isso. A Miriam também tem me acompanhado. Meu Deus, Miriam que me levou para o hospital. A Priscila também. Marilene nem se fala, né? Então, de tanta preocupação. Aí diz o médico, falou para o Marcos: pá, será que não precisa operar, não sei o quê? Ele disse assim: olha, eu vou te contar o seguinte. Tu mataria uma formiga com um canhão, com um tiro de canhão? Não. Então, exatamente assim, não vou operar teu pai porque não precisa, né? É uma formiguinha que está ali, bem pequenininho. É bem pequenininho o câncer. Vamos fazer radioterapia. Olha, irmãos, se eu não tivesse me prevenido, tivesse ficado 2 anos sem ir ao médico, já estava alguns centímetros aquele tumor. Aí seria difícil. Tem pessoas que morrem às vezes, irmãos, não vou dizer relaxamento, né? Por falta de autocuidado, por falta de cuidar-se, ou cuidar de si próprio, cuidar de si mesmo. Ah, mas é difícil. Tudo é difícil na vida, irmãos. Nada é fácil. E nada vai acontecer facilmente. E tomara que nada não aconteça facilmente, porque é necessário que lutemos, é necessário que façamos alguma coisa, é necessário que nos expressemos. Senão não vai ter sentido as coisas. E sabe por que eu fui feliz nessa cirurgia, irmãos? Não é fácil uma pessoa já de idade, da terceira idade, enfrentar uma cirurgia tão invasiva como eu enfrentei. Eu treino, eu faço academia há muitos anos, irmãos. Estava com um bom preparo físico. Tanto muscular como de saúde, né? De saúde, problemas cardíacos, que é importante uma cirurgia, né? Problemas do coração, fortalecido. Se eu, irmãos, fosse uma pessoa sedentária e não me preocupasse com a minha saúde, irmãos, olha, não sei se eu estaria aqui hoje falando para vocês. Claro, em primeiro lugar Deus, certo? Que Deus agiu. Mas a gente precisa agir também. Deus não está dizendo: eu vou te dar vida e vida com abundância e pronto. Não, é preciso que nós nos cuidemos. É preciso que nós tenhamos prevenções para que nós possamos ter vida com abundância. Você não quer durar bastante, irmão? Não vai durar se não se autocuidar. Não tem como durar. Não tem como ter uma vida longa se não se autocuidar. Pode que se autocuidando tenha uma vida menor, porque a gente tem o tempo de ficar aqui. Mas tem gente que apressam a morte com drogas, com álcool. O álcool é perigosíssimo, irmãos. Ah, mas só uma dose. Não é só uma dose. A gente não toma só uma dose.
Se a pessoa toma, ela toma muito mesmo. Nem percebe, certo? Então é bom eliminar por completo. Sabe quem me disse isso? Foi um professor de... Foi um professor de psico... como é que chama de remédio? Não, que trabalha com remédios... Psicofarmacologia. Psicofarmacologia, foi uma matéria. Trabalha com farmácia, com remédio, nomes de remédio. Ele disse assim, olha, tem gente que diz assim, não, olha, se é um golzinho, se é bastante, o álcool é o mesmo. Ele disse, né? E o prejuízo é o mesmo. Ele falou, o cara não é crente, eu pastor, né? Ele disse assim, então, se você tem vontade de tomar um vinho, toma um suco de uva. Ele falou assim, irmãos. Não estou falando para a igreja fazer isso. Ele falou para mim assim, eu achei coerente aquilo ali, né? Toma um suco de uva, é o mesmo gosto, que vai fazer o mesmo efeito para o coração, a mesma coisa. Então, o autocuidado, a gente fica brincando, não vai acontecer. Não acontece quando é novo, é novinho. Mas depois, quando Deus te dá uma vida longa, aí as coisas se modificam, irmãos. Aí não é por sorte, aí é por ações. Essas ações que nós falamos ali, né? O autocuidado exige algumas ações. Aí é por ações. E a gente se autodisciplinar. E a gente é muito indisciplinado, certo, irmãos? Precisamos nos autodisciplinar. A gente pensa que comer muito, depois vai faltar, não vai comer, porque eu não comi quando não tinha. Isto é saúde, isso é salutar. Muitas vezes não é, quando isto se torna um hábito da pessoa, irmãos. Comer demais. Porque ele vai engordar muito. E engordando muito, a pessoa tem a possibilidade de ter uma baixa autoimunidade, irmãos. Tem a possibilidade de criar alguns problemas cardíacos, derrame, todas as coisas ligadas ao cérebro e ao coração. Imaginem, falta de disciplina. Mas é muito difícil. Eis-me aqui, posso lhe ajudar. Eu trabalho com essa questão de autodisciplina. Essa é a minha profissão, essa é a minha profissão. Eu gostaria de que uma pessoa que não consegue se livrar de alguns hábitos, me procurar. Quem sabe eu posso lhe ajudar. E se eu lhe ajudar, e a sua vida tiver um acréscimo de 10 anos, que coisa boa, né, irmãos? Eu, quando lancei meu livro, falei, se eu ajudar uma pessoa de tirar a sua própria vida, já valeu todo o meu esforço, todo o meu sacrifício. Uma pessoa que lesse meu livro e dissesse assim, não vou me matar, porque agora tenho certeza que a vida é melhor do que a morte. E que eu vou preservar a minha vida, eu vou me autocuidar. Já valeu a pena. Se eu puder ajudar uma pessoa, já valeu a pena. Saúde, ela é feita, irmãos, de ações individuais. Certo? Mas é genético. Mas, tem a genética, mas não é só a genética também, irmãos. São ações nossas e o ambiente onde nós vivemos. A deterioração da saúde mental, falar um pouquinho sobre a saúde mental, a saúde da mente. Eu falei essa saúde do corpo, né? A saúde mental, ela é essencial quanto é a saúde do corpo. E sabe que a gente se cuida muito do corpo, mesmo que existem alguns relapsos, mas a gente tem um cuidado, não tem? Mas engraçado, e é bom te falar, que às vezes a gente vai no médico só quando está doente. Aí o médico não cura, não prestava esse médico, mas vai só quando tem que ir antes de estar doente. Para que o médico faça exame e diga assim, olha, agora precisa tomar esse remédio para não ficar doente. O remédio é para evitar a doença, não é para combater a doença. Ou alguns remédios, né, para a gente não ficar doente, ou para nos ajudar para não ficarmos doente. Então, da mesma forma, é a saúde mental. Parece que não existe mente. A mente vem primeiro do que o corpo, irmãos. Primeiro está aqui na cabeça, aqui, ó. Todo o mecanismo está aqui. É o motor da gente. E às vezes a gente acha que não, capaz. Imagina, eu sou muito forte. Eu sou emocionalmente forte.
Ninguém é tão forte, irmãos, enfrentar uma tragédia terrível como está enfrentando Israel, como estão enfrentando os ucranianos. Ninguém é tão forte ver a sua família toda dizimada, toda destruída, em ver todos os seus bens ir embora, como for, não existe, não é tão, melhor dizer, voltando, só se percebe que a pessoa não é tão forte quando vem uma inundação de uma hora para outra, aquele toró d'água, e destrói uma cidade inteirinha, levou tudo. As pessoas que eram ricas ficaram pobres da noite para o dia, sem nenhuma roupa para colocar no corpo. Aí que se percebe. A saúde emocional, ela é fundamental. Que bom que na igreja nós temos o pastor e um psicólogo, irmãos. O pastor cuida de nós, ele nos orienta. O pastor nos ensina, nos adverte. O pastor nos aconselha. E é tão bom quando nós temos essa conexão com o nosso pastor. Certo? Mas existe também a parte emocional que às vezes o pastor tem que transferir para um psicólogo. E como é bom quando nós temos um psicólogo de confiança. Eu tenho sido procurado pelas igrejas, assim, eu quero porque o senhor é pastor e vai me entender melhor e vai poder me ajudar em algumas questões sociais da minha vida também. E como é bom quando nós temos isso diante de nós, podermos ser ajudados. A gente precisa. Por que viver triste? Por que viver ansioso? Por que viver estressado? Por que viver sempre agitado? Por que viver sempre agoniado, nervoso? Se tem como se trabalhar essas questões, que é da saúde mental. Por que não enfrentar a velhice trabalhando, agindo para não ficar doente mentalmente, com o mal de Parkinson, com o Alzheimer, com outras doenças da saúde mental? Porque se pode trabalhar, se pode prevenir, para se evitar que isso aconteça. E que se acontecer muito mais fraco, porque todas as pessoas estão sujeitas, se durarem bastante, a ter algum problema mental. Às vezes não atrapalha a pessoa. Por que não fazer isso? Isso exige ações nossas, autocuidado com a nossa saúde mental. Você tem tido autocuidado com a sua saúde mental? Sim, a gente tem na igreja, é tremendo a igreja, né? Uma conversão a Cristo é tremendo. Mas às vezes existem doenças, que eu falo em saúde, às vezes pode ser um transtorno, né? Às vezes existem transtornos que é preciso de um cuidado técnico, de um cuidado psicoterapêutico. E quantos de nós estamos prontos se isso acontecer? Para nós nos prevenirmos e nos tratarmos? Se acontece o início de depressão, por que deixar ficar depressivo a ponto de querer tirar a vida? Por que não procurar o auxílio já antes de querer tirar a vida, de ideação suicida? Por que não procurar um psicoterapeuta para lhe ajudar? Veja que eu falei em psicoterapeuta. Tem muitos terapeutas, irmãos, que eles não estão habilitados profissionalmente para trabalhar, se eles não têm essa especialidade profissional. Certo? Da psicologia que trabalha com essas questões da mente da pessoa, e o psiquiatra, que é um médico que receita remédio. Bom, eu finalizar, só quero ler o último tópico aqui, os dois últimos tópicos. Relacionamento interpessoal, muito bom. Sabe que viver numa ilha, sabe que viver sozinho, saiba que viver só em casa, saiba que viver só para si, enclausulado em si mesmo, no seu próprio eu, no seu próprio ego, significa, irmãos, que a gente vai ter algum problema de saúde. Nós vamos ter algum problema sério. Nós vamos adoecer. Nós somos seres sociais. Precisamos nos relacionar. Precisamos estar juntos uns com os outros. Precisamos nos aproximar. Precisamos nos dar bem com as pessoas. Nós precisamos fazer a frente.
Nós precisamos ir ter com as pessoas, abraçá-las, beijá-las, conversar com elas e nos relacionarmos com as pessoas. Às vezes nós somos mais tímidos, mas precisamos, sempre tem alguém que gosta de nós, que se aproxima de nós. Por que rejeitarmos essas pessoas? Vamos nos aproximar dela. E o outro aqui, falando rapidamente, é o autocuidado espiritual. Olha, isso é tremendo, irmãos. Como que não vamos cuidar da nossa alma? A nossa alma é tremenda, só do emocional não adianta. Nós precisamos cuidar da nossa alma, dos princípios de Deus, os princípios divinos, cuidar da nossa, termos disciplina espirituais, orando, lendo a Bíblia, jejuando, estando na igreja, estando em atividade, e isso gera crenças, e o que mais precisamos são de crenças. Nós nos movemos pelas crenças. Imagine, tem pessoas que têm crenças ruins, ou que têm crenças medíocres. As nossas crenças precisam ser muito fortes, irmãos, e a crença em Jesus, a crença na religião, ou a crença na fé, é algo primordial, é algo essencial para nós termos vida e vida com abundância. Quando tivermos que passar pelo vale da sombra da morte, nós vamos passar triunfantemente, porque sabemos que estamos bem com Jesus, porque sabemos que o Senhor está conosco, que Ele é o nosso Deus e que Ele nos ajudará, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, como disse Davi no Salmo 23. Glória a Deus. Finalizando, o cuidado de si mesmo, o autocuidado, é uma forma de amor conosco mesmos e base de nossa saúde integral. Olha que coisa tremenda. Se você sair com isso na sua cabeça, já valeu a pena que eu preguei. O autocuidado é uma forma de amor conosco mesmo. Você se ama? A primeira pessoa que você precisa amar é você mesmo. A segunda é o seu próximo. Porque você se amando a si mesmo, você poderá amar o seu próximo. Disse Jesus, ame o seu próximo como a si mesmo. Se você não se amar, se você não se desejar, se você não tiver um caso de amor com você mesmo, você não amará ninguém. Tudo é engodo. Certo? Ame-se, goste-se, tenha prazer de você mesmo, tenha prazer de ser o que você é, e se você puder melhorar, melhore, não de maneira egoísta, amar-se em detrimento do outro, amar-se desconsiderando o outro, menosprezando o outro, expulsando o outro. Não, amar-se a si mesmo significa estar junto do outro, estar junto da esposa, estar junto do esposo, estar junto do pastor, da pastora, estar junto do irmão, da irmã, da família, é reunir a família. Coisa mais querida e coisa mais sagrada é reunir e amar a família e se amar-se. É a humildade, e às vezes falta para a gente, cuidar de si mesmo, é a humildade de se reconhecer quando se precisa de ajuda. É a humildade de reconhecer que a gente precisa ser ajudado e sempre vai ter alguém que vai nos ajudar. É a busca de mentoria ou psicoterapia e também tratamento médico que vai nos garantir saúde emocional e espiritual. Amém? Gostaria de orar por você. Aleluia. Você precisa de autocuidado. Você precisa de alguém que cuide de você. Seja humilde nessa noite. Mas abra o seu coração agora. Viva bastante, irmãos. Cheio de amor no coração. Amor que você buscou, o amor que você conseguiu. São ações que fizeram você ser uma pessoa amorosa. Uma pessoa que se importa consigo mesmo e se importa com os outros. Quem sabe você se importa só consigo mesmo, mas não se importa com os outros, isso é egoísmo. Mas quem sabe você se importa só com os outros e não se importa com si mesmo. Vamos orar. Se importe até com o que você vai vestir, até no seu penteado, no seu cabelo, no que você vai comer, aonde você vai, onde você gosta de ir.
se preocupe com você e satisfaça você. Ainda mais você que tem princípios cristãos, satisfaça você nos princípios que você recebeu da sua casa, recebeu de Jesus através da igreja. Viva intensamente isso que o seu coração deseja, que é bom, que não é distorcido, que não é disfuncional para você e para o próximo. Curva sua cabeça agora. Eu gostaria que você propusesse com você mesmo de se autocuidar a partir de hoje. De se autocuidar, e você cuidar de si mesmo. Não só de si mesmo, mas se você cuidar de si mesmo, você vai cuidar do seu próximo. E o primeiro que está perto de você é a sua família, é o seu cônjuge, e é a sua família. Curva a sua cabeça e vamos orar. Abra o seu coração. Deus quer fazer uma obra tremenda. Aleluia. Ó, como você é importante, você precisa estar bem. Ó, como Deus quer usar você, aonde você for, e você precisa estar bem, para poder ajudar as pessoas. Se você está doente, Jesus quer curar você, para que você seja saudável na sua casa. Se você está com depressão, com ansiedade, com estresse, Jesus quer curar você. Creia nele, e se você precisar da minha ajuda, eu posso lhe ajudar também. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pastor Marcos pode lhe ajudar como seu pastor, e a pastora Priscila. Olha o Senhor com fé agora e diga: muda-me, Senhor, muda-me interiormente, muda, Senhor, os meus pensamentos e a minha mente a partir de agora, porque eu quero viver e viver bem todos os dias da minha vida, Senhor. Eu quero marcar a minha história com os meus feitos, com as minhas obras. Eu quero deixar um legado que as pessoas vão se inspirar e dizer que bom homem, que boa mulher é, não somente na hora da morte, mas pós-morte. Deus querido, Pai eterno, obrigado por essa noite, obrigado por me usar para trazer essa ministração. Eu quero ministrar essa palavra que eu anotei, Senhor. Fiz meus rascunhos em várias igrejas neste mês, mas eu quero começar aqui pela igreja onde fui pastor, e hoje o Marcos e a Priscila são pastor. Eu juntamente com a Marilene queremos orar para que o Senhor possa trazer essas ações, Pai, de autocuidado em cada um dos teus filhos. Que todos sintam essa responsabilidade, o autocuidado no ministério, ó Pai, porque o ministério dessas pessoas irá abençoar dezenas de pessoas, ó Senhor. Abençoa nesse instante. Derrames a tua graça sobre o teu filho, o perdão e as tuas misericórdias, e a cura e a libertação, porque só o Senhor é Deus. Digo amém. Levante a sua mão e diga assim: a partir de hoje, Deus na minha vida. Diga mais forte: a partir de hoje, Deus em primeiro lugar na minha vida, e eu vou amar-me, cuidar-me. A partir de hoje, eu cuidarei da minha vida, para que eu possa cuidar a vida do meu próximo. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Digo amém, Jesus. Quantos creem nisso, dê uma salva de palmas para Jesus. Que Deus lhe abençoe. Pastor Marcos está pedindo para fazer a bênção apostólica para vocês. Que Deus os abençoe nesta semana, irmãos. Vamos ver as melhoras. Vamos ver nós já melhorando a partir de hoje lá em casa.